O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Janaína Camelo viu essa movimentação e vai trazer os detalhes para a gente agora, porque você viu a movimentação do ministro, né, Janaína? Não tinha agenda e aí se descobriu então que a história é a dívida do estado de Minas Gerais? Isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. A dívida aí que soma mais de 160 bilhões de reais, né? Entre do governo de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais com a União. Então, esse assunto, aliás, está se estendendo há um bom tempo, né? Desde o início aí da gestão de Zema, depois com a entrada de Lula, porque envolvendo aí o governo federal e também o estado de Minas Gerais, já que Lula e Zema são oposição, né? Tanto que quem estava fazendo essa intermediação até então era o presidente do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco. Então, essa reunião com o Haddad presente não estava planejada, como você disse, né? Essa reunião estava planejada apenas com o presidente Lula e Romeu Zema no Palácio do Planalto, mas aí o presidente chamou o ministro Fernando Haddad de última hora para que também pudesse estar ali presente na reunião. Então, o que se estava discutindo até então? Uma alternativa para essa dívida de 160 bilhões, de que o estado de Minas Gerais pudesse aderir ao regime de recuperação fiscal. Isso era o que estava sendo defendido pelo Estado, pelo governo de Romeu Zema. Mas essa proposta acabou não tendo adesão aí da Assembleia Legislativa, porque para que isso possa acontecer é necessário uma série de medidas aí consideradas muito severas economicamente, né? Como, por exemplo, limitando o reajuste salarial de servidores, limitando também investimentos públicos. Então, o que foi proposto, inclusive envolvendo aí, essa proposta nova, construída pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, a proposta seria o seguinte: tratar essa dívida diretamente, então, entre o governo e o governo estadual com o governo do presidente Lula. É isso que está acontecendo agora. Então, a ideia dessa proposta seria aí colocar esse débito, aderir esse débito com a federalização aí da CEMIG, por exemplo, que é a Companhia Energética, né, de Minas Gerais, a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e também a Companhia de Desenvolvimento. Então, seria abater esses 160 bilhões também usando essa federalização. Além disso, também a proposta coloca aí o abatimento dessa dívida nas indenizações das tragédias que aconteceram em Minas Gerais recentemente, as tragédias de Brumadinho e também a tragédia de Mariana. E aí, depois dessa proposta, que foi até aceita pelo governo de Zema, o ministro da Fazenda, na época, ele decidiu, então, propôs aí um prazo para conseguir estudar essa proposta e elaborar o que poderia o governo federal fazer, né, por parte aqui do Ministério da Fazenda. Então, é isso que eles estão discutindo agora lá no Palácio do Planalto. Essa reunião, inclusive, do Zema com o presidente Lula foi marcada pelo próprio presidente Lula durante aquela viagem que ele fez em janeiro a Minas Gerais, que foi a primeira ida de Lula a Minas Gerais depois de eleito. Então, ele prometeu a Zema que depois que ele voltasse dessas últimas agendas internacionais, essas viagens internacionais, então, ele se encontraria com o governador. Daqui a um pouco, o Evandro, o governador de Minas Gerais, ele vai falar lá no Palácio do Planalto sobre o que ficou decidido, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vai comentar aqui assim que ele chegar no Ministério da Fazenda. É com você. Valeu, Janaína. Bom trabalho para você. Se tiver novidade, chama a gente por aqui. Luiz Felipe Dávila, você não gosta dessa ideia de federalizar, então, essas empresas públicas de Minas Gerais? Essa ideia não tem pé e cabeça. Por quê? Por quê? Porque, primeiro, que ela não resolve o tamanho da dívida. Se entregar todas essas empresas bonitinhas, ainda vai ter um restante de dívida a ser pago. Segundo, que se o presidente Rodrigo Pacheco quer fazer essa bondade com Minas porque ele quer ser governador do estado, sabe o que vai acontecer o dia seguinte? Todos os outros estados vão bater a porta do governo federal e vão querer também um acordinho cavalheiro desse para resolver suas dívidas. E estão todos endividados até o pescoço. Por quê? Porque esta foi uma das medidas mais irresponsáveis do governo Dilma Rousseff. Foi permitir a volta do endividamento de estados e municípios com aval da União. Isso foi um desastre. Todos os estados e municípios estão enforcados em dívidas, e dívidas irresponsáveis, porque deram um aumento real para funcionalismo público. Começou com esse gasto que eu falo que esse gasto é um gasto recorrente,
E aí a economia oscila. E aí o que acontece? Só que a tua despesa continua crescendo sempre. Então estão todos numa situação precária. Então, se tentar resolver o probleminha de Minas para ajudar o seu Rodrigo Pacheco, todos os outros estados vão a Brasília bater, eu também quero. Então federaliza aqui, entrego aqui, resolve. E aí a União não aguenta isso. Então, veja só que situação dramática. A situação da dívida de Minas é culpa integralmente do governo do PT. Foi lá atrás o Pimentel, o pior governo da história de Minas Gerais. Endividou o Estado. E aí, por que a dívida cresceu? Porque está crescendo o juro sobre a dívida. Já que não resolve a dívida, é que nem cheque especial. Vai aumentando o valor da dívida. E o Zema quer fazer o que é certo, que é uma medida dolorosa, é cortar despesa, congelar salário do funcionalismo público e privatizar a empresa. É isso que tem que fazer. Aliás, o governo federal deveria aceitar o projeto do Zema e dar um exemplo para os outros estados. Vocês querem resolver o negócio da dívida? Resolvam, mas tem que fazer medida dura e não deixar essa conta para a União, porque essa conta vai cair no colo da União, que já está numa situação precária fiscal absurda, e vai só agravar a questão das finanças públicas brasileiras. Gustavo Segrest, você acha que o governo federal está contratando um problema? Muito. Não somente nisso, que concordo contigo, mas qualquer probleminha que pudesse estar hoje numa eventual gestão ou má gestão de uma empresa como a que hoje tem em Minas Gerais, vai passar automaticamente para o governo, que deve ver com muito bons olhos ter mais uma empresa para colocar mais militantes e mais cabide de emprego. Não resolve o assunto, vai ter um monte de gente querendo a mesma coisa e mais carga para aumentar o quê? O déficit fiscal, que o governo não está nem aí para nada que possa melhorar essa situação. Você concorda, Monteiro? Eu discordo completamente. Por quê? Primeiro tem a visão econômica e a visão política. Vou começar pela visão política, né? O Lula sabe, como bom político, que Minas Gerais decide as eleições presidenciais. E todo mundo sabe que o Pacheco, em Minas Gerais, é um candidato competitivo, né? Então, um aceno ao Pacheco para se fortalecer nas eleições de governador em 2026 ajuda, sem sombra de dúvida, o PT a conseguir a reeleição com Lula, né? Então, esse é o ponto político. O aspecto econômico é que a dívida dos estados é uma realidade. Todo mundo sabe que os estados estão cada vez mais endividados, não só por culpa da Dilma, também por conta da Dilma. O Bolsonaro, o nível de endividamento dos estados subiu consideravelmente, tendo em vista que ele mexeu nos impostos, nos impostos que iam do combustível, ICMS. do ICMS do combustível, que de certa forma tornaram os estados mais endividados. Então, colocar a culpa na Dilma somente no PT é um erro histórico e um erro factual, né? E todo mundo sabe que a União Federal é que detém praticamente todo o dinheiro. Infelizmente, o nosso federalismo é o federalismo mais avesso. O dinheiro vai para a União Federal e a União Federal distribui aos estados e aos municípios. Então, quem tem dinheiro e poder financeiro no Brasil é o governo federal. Então, nada mais justo da União Federal tentar políticas públicas para desativar essa bomba que é o endividamento dos estados. Então, eu vejo com bons olhos tentar criar uma alternativa da União Federal para resolver esses problemas de endividamento dos estados que acaba influenciando toda a cadeia do Brasil. Tô vendo que o Dávila discorda, mas, Gane, eu vou te ouvir primeiro e depois o Dávila remata para a gente trazer mais um concordo absolutamente aqui com o que o Dávila trouxe. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, que era justamente para evitar o superendividamento dos estados e que o próximo governante ele não herdasse uma dívida, ela foi completamente desconfigurada. E isso não ocorreu no governo Jair Bolsonaro, como o Dávila bem colocou aqui, isso ocorreu no governo Dilma. Aí se abriu todo o precedente para a farra fiscal. E aí, Filipão, as contas públicas, na verdade, né, as medidas que tiraram o ICMS para alguns itens, só foi possível porque os estados estavam superavitários. Depois, sim, neste ano, no ano passado, desculpa. Claro que estava o governo com déficit, mas estava superavitário. Agora, em 2023, aí sim eles perderam muita arrecadação e aí, nem em 2023, teve um problema de aumento de endividamento. Arremate, Luiz Felipe Dávila. É uma coisa inacreditável. Ele está errado, tanto a análise política quanto econômica, Felipe, porque o negócio é o seguinte, você não pode fazer uma coisa sobre Minas, isso é uma questão de Estado, você tem que resolver uma
questão da dívida de Minas Gerais. E quem tem que pagar essa conta, e quem está pagando essa conta no plano, é o governo estadual. Senão você vai incentivar o calote dos estados. Isso vai ser o maior problema que nós vamos ter para a dívida pública e vai prejudicar enormemente o governo. Então, não é uma questão simplesmente político-eleitoral, é uma questão econômica. Se esses estados não honrarem, quem é o avalista final? A União. Vai sobrar essa conta para o governo federal, o que é um tiro no pé, não só do governo, mas de todos nós, porque evidentemente o governo vai cobrar mais imposto sobre a gente. Então é um erro político e econômico. E não adianta só culpar o Bolsonaro por causa no momento da pandemia que abriu ali essa exceção aí, não. O problema é que isso aí vem agravado, como eu disse, o Zema assumiu o mandato quando? A eleição foi em 2018 e a dívida já estava em 140 bi. Então, assim, foi sim a irresponsabilidade do governo Dilma Rousseff de permitir o enorme endividamento dos estados e municípios. Rapidinho. Não, só deixa eu fazer aqui um esclarecimento. Quando eu falo não são todos os estados superavitários, eu estou falando em relação à arrecadação menos déficit, fluxo, não em relação à dívida. Isso todos estavam endividados. Estou falando pontualmente, naquele ano a arrecadação era maior do que o gasto, estava apresentando resultado primário positivo no agregado dos estados. Só fazendo essa correção.